Fala Fiel, mais um vídeo aí no canal. Vamos vir aí com mais um pré-jogo aí. Tem jogo hoje à noite. Bahia e Corinthians na Fonte Nova, lá na Bahia. Jogo fora de casa, jogo complicado. A gente vai falar bastante sobre o jogo de hoje. Temos aqui outras pautas pro vídeo de hoje também. Vamos conversar aí sobre o Cássio, 500 jogos, né? A escalação pro time de hoje, os desfalques aí. Depois do jogo contra o Bragantino foi uma sequência de dias movimentados aí, né, pra gente, né, pra Fiel. Muita coisa pra conversar, muita coisa pra discutir. Vamos começar falando aí sobre a tabela do Corinthians aí para as próximas rodadas, né? E aí eu vou falar sobre a tabela e o que eu espero, né? E o que eu tenho visto e o que eram minhas ambições, né? A gente vai pegar o Bahia fora de casa. O projeto seria projetado, né? Porque o Mancini disse que para ir para a Libertadores precisava de mais 15 pontos, né? Ou seja, 5 vitórias. Da tabela, o Bahia seria um adversário acessível para conseguir esses 3 pontos. A gente pega o Bahia e seria importante essa vitória porque é um dos adversários um pouco, não fáceis, mas que pro nível do Corinthians atual daria para bater. Depois a gente pega o Ceará em casa. O Ceará vem bem. Seria basicamente um confronto direto para essa vaga na Libertadores aí, que a gente tá brigando pelo G7, né? Porque o Palmeiras e o Grêmio eles devem continuar em quinto e sexto, e a vaga da Copa do Brasil é a mais importante, porque o Palmeiras vencendo o Grêmio vai abrir fatalmente o G7. Então a briga é o G7. Se o Corinthians tem alguma esperança, almeja algo, é esse G7. E a briga vai ser ali com o Ceará, com o Fluminense, com o próprio Santos, dependendo se eles não forem campeões da Libertadores, né? Enfim, vai ser ponto a ponto. O Fluminense está com 50 pontos, o Grêmio está com 51, o Palmeiras com 52. O Grêmio pega o Flamengo em casa, hoje também, mas a nossa briga é contra o Fluminense. A gente tem 45 pontos atualmente, pode ir a 48, né? Então por isso que esse confronto contra o Ceará vai ser importante também. A gente pega depois o Furacão no Atlético Paranaense também em casa. Eu considero um adversário acessível. Então vamos pensar assim, uma vitória no Bahia contra o Ceará, confronto direto, tem que vencer, e contra o Atlético Paranaense seria 9 pontos. Os outros 4 jogos restantes são um pouco mais complicados, porque depois a gente tem um clássico contra o Santos na Vila. Dependendo, a gente vai pegar eles podem estar indo pro Mundial, de repente, pode estar mais baqueado, mas não dá pra contar com isso. Pega o Flamengo fora de casa, que eu acho muito improvável que o Corinthians consiga uma vitória lá, mas, né? Pega o Vasco em casa, que aí também seria obrigação mais 3 pontos, né? E fecha contra o Inter fora. O Inter, dependendo, pode estar chegando como campeão, mas pelo nivelamento mais baixo desse Brasileirão, ele vai chegar na última rodada brigando ainda pelo título. Acho que não chega como campeão ainda. Enfim, eu projetaria 12 pontos contra o Bahia, Ceará, Atlético Paranaense e Vasco. 12 pontos. E aí teria que ter uma vitória a mais, aí um pouco mais surpreendente, tipo contra o Flamengo, contra o Inter ou contra o Santos, que são jogos fora de casa contra adversários mais tradicionais, né? Mais fortes, né? Na tabela, e historicamente são clássicos com o Corinthians, né? Então a minha esperança é que a gente faça esses 12 pontos e dê um jeito. Vai que o Fluminense, o Ceará, nesse meio tempo o Santos não faça o serviço deles e essa vaguinha do G7 sobra pra gente, né? Eu acho que tem que focar nisso. Só que tem um problema. Já vamos migrar para outro assunto. Tem um problema que esses dias aí o Corinthians confirmou na terça-feira que teve 10 jogadores que estão com Covid, né, mano? E aí o que acontece? Tá com essa doença aí. O Luan pegou, o Ramiro, o Everaldo, o Matheus Davó, o Léo Santos, Danilo Avelar, Juan, o Mantuan, o Walter e o Guilherme, né, que é o terceiro goleiro do Corinthians, né? Muitos desses nem têm entrado muito nas partidas, mas tem alguns desfalques certos, como o Ramiro, por exemplo, e o Luan, que entra recorrentemente, né? O próprio Everaldo, que eu não gosto, não faz diferença, mas ele entra, então não deixa de ser uma opção pro Mancini, né? E também a gente não vai ter o Otero e nem o Léo Natel, que foram suspensos contra o Bragantino, né? Tomaram os cartões amarelos idiota, mas esse é outro questionamento, né? E aí, cara, a gente tem um problema. Esses jogadores devem perder o jogo contra o Bahia e provavelmente contra o Ceará. E devem também perder contra o Furacão, o Atlético Paranaense, porque a questão da Covid, né, o cara fica sem treinar, né? Então
de repente tem jogador que pode voltar bem, que pode não afetar tanto essa parada, mas tem jogador que pode ter uma queda drástica e demorar para recuperar. Além disso, a gente tem um problema muito maior, cara. O Casares sentiu um desconforto na perna direita, acho que é um estiramento. É igual aquela lesão muscular que tirou ele do jogo contra o América Mineiro lá em Minas, na Copa do Brasil. E, mano, aí é uma perca significativa, cara, porque o Casares, ele, na minha opinião, tem sido 50% do time do Corinthians em termos de criatividade, em termos da gente poder fazer algum gol na partida, de ter alguma esperança no ataque. Porque o cara é diferente, ele é diferente mesmo. Ele é a parte inteligente do Corinthians, fazia tempo que eu não via um cara tão inteligente ali na meiuca do Corinthians para armar jogadas. E sem ele vai ficar complicado, cara. É provável que ele perca também esses 3 jogos. E no pior cenário eu poderia voltar só no Paulistão, cara. Então aquela projeção que eu fiz no começo do vídeo sobre as vitórias, eu contava essas vitórias contra o Bahia, Ceará, Furacão e o Vasco, eu contaria com ele em campo, cara. Que ele tem, pelo menos pra mim, é o nome ali que poderia fazer algo diferente, que poderia fazer o Corinthians sair vitorioso nessas partidas, né? Sem ele eu acho muito complicado. Vamos torcer para que ele volte o mais rápido possível, né? Mas vai ser difícil, né? Vamos falar sobre a escalação que estão falando aí, que vai entrar em campo hoje às 7 contra o Bragantino, contra o Bahia, na Fonte Nova, né? Estão falando que o Mancini vai iniciar a partida com o Cássio no gol, né? 500 jogos, vamos falar já sobre isso. Fagner, Bruno Mendes, Gil, Fábio Santos. Gabriel e Cantillo de volante. Gabriel Pereira na ponta direita. Matheus Vital no meio. E o Gustavo Silva na ponta esquerda. E o Jô no ataque, né? Enfim, a gente tá com vários desfalques, né? E ele encontrou essa solução. A princípio, olhando a escalação, eu não gostei. Por dois motivos básicos. O Matheus Vital, nossa, já tentaram usar ele como terceiro homem no meio campo, já tentaram usar ele como meia direita, como meia esquerda, como meia centralizada ali, o autêntico camisa 10. Na minha opinião, ele rende muito melhor na meia esquerda. Não que ele seja um suprassumo do futebol, mas assim, as partidas boas do Matheus Vital, você vê que é ali na meia esquerda, sabe? Ele é um meio habilidoso, cai pela ponta esquerda cortando pra dentro, né? Então ali é onde você pode extrair o máximo dele, na minha opinião. Colocando ele no meio, você perde muito de um cara que já não é incrível, entendeu? E aí outro ponto é o Gustavo Silva na ponta esquerda, cara. A gente tem tido um problema com pontas faz uma cota já, né? E aí quando finalmente a gente encontra um ponta, que é o Gustavo Silva, na ponta direita, fazendo as combinações de jogada com o Fagner, você vai pôr ele na ponta esquerda. E o Fábio Santos, ele é mais defensivo, né, do que um cara ofensivo. Então vai ficar muito difícil pro Gustavo Silva na ponta esquerda, vai ter que usar muito dele. E eu achei que ele tinha feito uma combinação perfeita com o Fagner na ponta direita. Então eu acho que não deveria perder, né, esse trunfo nosso só para poder montar os 11 jogadores ali, né? Eu já achei errada essa situação. Quanto ao Gabriel Pereira, eu gosto do menino, só que eu acho que ele faz a mesma função atualmente do Gustavo Silva. O que eu faria, já que você quer usar esses jogadores? Eu tentaria o Gabriel Pereira mais pro meio. Ele cai mais pra direita, né? Ele joga parecido com o Pedrinho, né? E deixava o Matheus Vital lá na esquerda. E não tiraria o Gustavo Silva da ponta direita. Aí de repente você pode fazer algumas combinações de jogada, do Vital vindo mais pro meio, o Cantillo vai ter que chegar, de repente jogando num 4-1, 4-1. Na minha concepção eu jogaria com o Arauz, cara. O Arauz, a galera pega no pé dele um pouco assim, ele erra bastante. Mas nas partidas que ele entrou com o Thiago Nunes e com o Coelho, eu não achei que ele foi tão péssimo assim, sabe? Eu achei que ele foi sacado até que um pouco injusto. Naquela vitória contra o Bahia no primeiro turno de 3-2, que era o Coelho ainda, foi ele que jogou de titular, a gente jogou basicamente num 4-2-4. Eu achei que ele fez uma boa partida. De lá pra cá, mano, ninguém mais escalou ele, o Mancini nem utilizou ele em nenhuma partida. Eu acho sim que ele poderia fazer a do Casares ali e não mexer no plano tático do Mancini. Ele tem característica diferente do Casares. A gente poderia ganhar um homem a mais na recomposição, já que o Casares não marca muito. O Arauz poderia fazer isso, ele tem o elemento da velocidade. E o Cantillo poderia ficar abastecendo, tanto ele quanto o Gustavo Silva, o Matheus Vital, com os lançamentos. Eu tentaria jogar assim.
Ou de uma forma mais ousada, eu até faria um 4-2-4-0, igual do Carille, que ele usava o Romero, o Cleison, o Jadson, o Rodriguinho numa linha no meio campo ali. Eu faria mais ou menos assim, com o Gustavo Silva, o Arauz, o Gabriel Pereira e o Vital, e sacaria o Jô. Porque o Bahia vai vir pra cima, né? O Bahia tá com a corda no pescoço, né? Precisa da vitória. A gente também precisa da vitória, mas a gente tá numa posição confortável até na tabela, né? O Bahia precisa vencer, né? Pra sair da zona de rebaixamento, né? Então eu tentaria isso. Mas vamos ver o que o Mancini pensou aí pra partida. O problema também vai ser o banco de reservas, que a gente já não tinha muita coisa, agora tem menos ainda. Vai ter o retorno do Rony, né, que tava machucado, mas vai ser um Corinthians muito desfalcado, cara. Vamos ver como é que o professor Mancini vai pensar, porque dependendo, se o time não encaixar no primeiro tempo, vai ser muito difícil o Corinthians sair com uma vitória, porque contra o Bragantino a gente ficou com medo, né? Que o Mancini não conseguiu mudar o time, não tinha muita opção, não pensou muita coisa. Então como é que vai ser esse Corinthians? Vai ser assim? Vai encaixar o jogo? Se não encaixar, perdemos? Tem que ver isso aí, cara. O Donelli, menino da base, né? Goleiro, campeão mundial sub-17 pela seleção brasileira. Ele vai pro banco, né? Porque o Guilherme, que é o terceiro goleiro, e o Walter, reserva do Cássio, estão com a doença aí, né? E esse goleiro é bom, hein, o Donelli, né? Vai ficar na reserva do Cássio. O menino tem 18 anos aí, futuro promissor. Espero que um dia ele possa assumir aí o gol do Corinthians futuramente, que o menino parece ser bom, né? Vamos agora falar do Cássio, né, cara? O Cássio vai completar 500 jogos e, mano, parece que foi ontem, mano, que eu vi ele fazendo aquele jogo, time C, D do Corinthians contra o 15 de Piracicaba, lá em 2012, no Paulistão. Goleiro grandão, tá ligado? Depois o Júlio César falhou contra a Ponte Preta nas quartas daquele mesmo Paulistão. O Tite sacou o Júlio, colocou o Cássio, e aí, mano, é história, né? Cassião, um monstro, sempre representando, né? Pra mim, é o meu maior ídolo no Corinthians, e eu acho que é o maior jogador da história do Corinthians, tanto pelas partidas marcantes, pelos jogos, pelos títulos, tudo que ele vai jogar ainda. Cara, são 500 jogos, é muita coisa, cara, é muita coisa. Tem que respeitar demais o gigante. Eu tenho um eterno agradecimento por ele, por todas as coisas que ele fez pelo Corinthians, cada partida memorável. Ele tá no, como eu costumo dizer, o jogo da minha vida, né? Aquele Corinthians e Vasco da Libertadores 2012, eu não sei como é que foi aquilo, cara. Até hoje, quando eu vejo aquele lance com o Diego Souza, arrepia, tá ligado? Eu sinto como se eu estivesse naquele dia vendo o jogo, aqueles 8 segundos, ele operando aquele milagre, o coração parou, voltou. Enfim, eu sou muito grato. É um goleiro histórico, né? E tem uma coisa do Cássio que acho que só a torcida do Corinthians atualmente pode pensar nisso, né? Sempre que tem alguma decisão, mata-mata e tal, que o Corinthians, com 2 resultados iguais, um pro adversário, um pra gente, pode ter, ou 2 empates, que pode levar pros pênaltis, a gente até vê como uma coisa boa, né? A gente coloca, tipo, a primeira opção vitória e a segunda opção ir pros pênaltis não seria tão mal assim, porque o Cássio vai estar lá e vai pegar uns 2 pra gente, né? A gente sempre vai com essa confiança muito alta nele, que é um exímio pegador de pênaltis, né? Eu espero que não seja os últimos jogos dele, espero que venha muito mais jogos, que consiga atingir 600, 700 jogos. Eu acho que dá pra atingir. Não sei se ele consegue bater o Vladimir como o maior jogador em número de partidas, ele tem 886 partidas, coisa pra caramba. Enfim, mas uma história linda do Cássio que é marcante, né, cara? É marcante. O Corinthians fez alguns vídeos sobre ele, mandou um vídeo do Neuer, o Buffon, o Cacilhas, o Lehmann, tudo mandando parabenizações, né? Congratulações para os 500 jogos do Cássio com a camisa do Corinthians, né? O Darley, né, que é um ídolo dele pessoal do Grêmio. Enfim, muita gente mandou vídeo. Aquele Eli Manning, parece que o Cássio é muito fã de futebol americano, do New York Giants. Mandou um forte abraço também para ele, um vídeo assim. Então, é isso, né? Mesmo com esse monte de coisas ruins aí acontecendo no Coringão, a gente tem que parar e olhar que a história tá acontecendo, né, cara? Daqui 10, 20 anos a gente vai lembrar que, tipo, caralho,
aquele século ali, aquela década ali de 2010 até 2020, 2025, vamos ver até onde ele vai, né? Aqueles 15 anos ali, o Cássio reinou ali no gol do Corinthians, né? Então é isso aí, fiel, vamos esperar aí uma grande partida do Corinthians contra o Bahia, tomara que dê tudo certo, conseguimos vencer a partida hoje, né? E depois do jogo eu volto aí com a análise da partida, firmeza? Então é isso aí, se inscreve no canal, deixa o like, toca no sininho aí pra receber notificação, firmeza? E é nóis, vai Corinthians, certo?